Pai do Senhor para os irmãos. Aqui é o auxiliar de trabalho Rian de Almeida. Estaremos hoje estudando mais uma lição da EBD, da Escola Bíblica Dominical, do segundo trimestre da lição, e a lição de número 8. Desde já quero agradecer aos irmãos, a todos que são inscritos, que Deus possa abençoar. Aqueles que ainda não são inscritos, que assistiram esse vídeo, por favor, se puderem me ajudar aí, tá bom? Se inscreva no meu canal, ativa o sininho para você estar sendo notificado dos vídeos sempre novos que surgem no canal, tá bom? E Deus abençoe a todos. Vamos lá, para um resumo da lição de número 8. O título da lição é Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então vamos falar sobre a edificação, vamos falar do templo, vamos falar muito do templo. O templo de Deus, a morada do Espírito Santo, a morada de Deus. Quem é a morada? O que é a morada de Deus, a morada do Espírito Santo? Nessa lição nós vamos estar aprendendo. Textual, irmãos, textual edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Efésios capítulo 2, versículo 20. Verdade prática. Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Leitura diária. Nós vamos estar vendo aqui na leitura diária de segunda-feira, os irmãos que acompanharam a leitura diária, está lá em Efésios capítulo 2, versículo 13 ao 19. Cristo formou um novo povo, a igreja, por meio do sacrifício vicário, como estudamos também na lição, se eu não me engano, foi a lição de número 6 e a 7 também, que a gente estudamos sobre a reconciliação. Fomos reconciliados com Cristo, através de Cristo, fomos reconciliados com o Pai e fomos reconciliados com os homens também. Havia aquela inimizade entre os judeus e gentios, e outrora nós éramos gentios. E nós vamos ver aqui na leitura diária de terça-feira também, 1 Reis, capítulo 8, versículo 27, ali Salomão falando que o poder de Deus não está restrito a qualquer construção humana. Ou seja, ali quando ele fala na palavra dele, porventura, Deus habitará no templo, aqui no templo dessa terra, no templo da terra. Sabemos que nada pode conter a sua glória. O que conterá a glória do Senhor? E vamos ver mais também a leitura diária também de quarta-feira, Atos capítulo 7, versículo 48, Atos 17, versículo 24, que Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Então Deus não habita. É nós que somos o templo do Espírito Santo. Cada um daqueles que confessa o nome do Senhor, aceita Ele como seu Salvador, nós passamos a ser selados pelo Espírito Santo. E com isso nós temos o selo. E com isso nós passamos a ser morada do Espírito Santo. Por isso que a Bíblia vai falar que Deus requer de nós santidade, santificação, de separarmos do pecado. Porque em nós habita um Deus santo, um Deus que não se ajunta com aquilo que é profano, aquilo que é impuro, mas um Deus puro, santo. Então, por isso devemos nós sempre nos santificarmos de todas as maneiras e procurarmos evitarmos pecados, principalmente contra o corpo, nosso corpo sendo o templo do Espírito Santo. O apóstolo Paulo fala lá na carta de 1 Coríntios. Nós vamos ver que quinta-feira também, Atos capítulo 1, versículo 21 ao 22 e o versículo 22, os apóstolos são testemunhas oculares do ministério, morte e ressurreição de Cristo. Isaías 53, 1, 12 vai falar que Deus revelou aos profetas as promessas messiânicas, na leitura diária de sexta-feira. Na de sábado, João 14, 23 e 1 Coríntios 3, 16, Cristo é a pedra angular da igreja, vive no interior de cada crente. Então aí, nós aprendemos aí essa pouquinho na leitura diária. A leitura diária, irmãos, nos ajuda bastante. Os irmãos que leem, acompanham a leitura diária, nos ajuda bastante a entender mais a lição. Tá bom? Tem a leitura bíblica em classe também, que se encontra, a leitura bíblica em classe se encontra em Efésios capítulo 2, versículo 20 ao 22,
Mateus 7, 24, até o versículo 27, que diz a palavra de Deus: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Mateus 7 agora. Mateus 7, 24. Todo aquele que, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Versículo 25. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram o vento, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não cumpre, compará-lo-ei com um homem sensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, foi grande a sua queda. Então, nós devemos estar firmados na rocha. A rocha é Cristo. E quando estamos verdadeiramente firmados na rocha, pode vir a tempestade, pode vir a luta que for, mas fiel é a nossa pedra angular que tem nos sustentado. Fiel é a rocha verdadeira que tem nos ajudado, que nos dá graça para mantermos firme e constante na obra do Senhor. Então, fiel é aquele que nos chamou. Nós vamos ver, irmãos, que o objetivo geral dessa lição é ensinar que Cristo é a base da igreja. Cristo é a base da igreja e estamos alicerçados na doutrina dos apóstolos e no testemunho dos profetas. Então, nós conhecemos a palavra de Deus, sabemos que Cristo ele é a base da igreja. Cristo ele é o cabeça da igreja, porque a igreja sem o seu noivo, a noiva sem o noivo, não é nada, praticamente, precisa. Então aí somos muito carentes, precisamos de nosso Senhor Jesus Cristo, o cabeça da igreja, aquele que tem levantado grandes homens, pregadores do Evangelho, aquele que tem protegido a sua igreja, que por meio do seu amor nos tornou um só povo, nos tornou filho da promessa. Que promessa é essa? João, o evangelista João, lá na sua epístola, ele fala: a promessa de Deus é essa, a vida eterna. Então a vida eterna é essa promessa. Assim como Isaac era filho da promessa, nós também somos filhos da promessa. Vamos lá para me adiantar aqui. Irmãos, a introdução. Por meio da reconciliação efetivada na cruz, Cristo formou a igreja. Aí a referência de Efésios 2, 13 e 19. O apóstolo Paulo, ao comparar como um edifício em construção, a pedra angular desse edifício, dessa edificação, é Cristo. E o fundamento é a doutrina dos apóstolos e os testemunhos dos profetas. Então, a edificação, quando fala edificados, ali, quando o nosso tema, o título da lição, que é edificados, quando fala de edificação, edificado, fomos edificados por Cristo. Cristo é a pedra principal. E quando a gente vamos ver falar de o fundamento, é segundo o fundamento dos apóstolos, é a doutrina. É a doutrina. O que é a doutrina? A doutrina são ensinamentos bíblicos, são doutrinas e ensinamento, estudo da palavra de Deus. São o que a palavra de Deus nos manda, por intermédio dos apóstolos, que ali escreveram as cartas, epístolas universais. Então nós vamos ver que isso é doutrina. Doutrina é ensinamento da palavra de Deus. E com isso também, assim, há o propósito divino de que sejamos templo santo. Templo santo e sejamos templo santo para a morada do Altíssimo. Então, como eu falei de início, devemos nos santificarmos para recebermos aquilo que é santo. O santo é a mesma coisa quando muitas vezes nós, nas nossas casas, recebemos uma visita. Muitas vezes nós, ali, para receber a nossa visita, nós ali preparamos tudo, arrumamos tudo, fazemos de certo várias coisas. Com isso, nós fazendo tudo isso, a gente está limpando para uma visita. Assim é quando a pessoa ela se entrega a Cristo, tem o Espírito Santo como ali dono dela, que faz morada nela, ela tem que se limpar.
poder de todas maneiras. Largar o pecado, largar aquilo que faz nos afastar de Deus, é semelhante a isso. Então aqui a lição nos manda, vai nos ensinar bastante acerca que nós somos morada do Altíssimo. Nessa lição estudaremos cada um desses aspectos. Primeiro tópico, um edifício espiritual. Vamos estar falando aqui que no Antigo Testamento Deus habitou no tabernáculo e no templo, mas que no Novo ele habita em nós. Que no Novo ele, por intermédio, por meio do Espírito Santo, ele habita em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Então, esse é o primeiro tópico que vai querer nos ensinar nesses tópicos, nesses subtópicos. E o primeiro subtópico é o santuário judeu. Vou estar resumindo aqui, irmãos. O templo em Jerusalém era o símbolo de escravicismo. Nós estudamos na aula passada que de Israel como povo de Deus. A proibição dos estrangeiros acessar o templo era motivo de inimizade entre os judeus e gentios. Ao reconciliar ambos os povos, Cristo aboliu as leis cerimoniais, ou seja, o sacrifício mais não existe mais sacrifício para pecado, porque o sacrifício já foi feito na cruz do Calvário. Esse sacrifício se chama o Cordeiro Santo que veio ao mundo tirar o pecado deste mundo. É o que veio nos dar a vida eterna, como João Evangelista vem falando no Evangelho lá de João, capítulo 1, versículo 36. E eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então vamos ver mais que Cristo aboliu as leis cerimoniais, não existe mais sacrifício, outros rituais também não existem mais, porque Cristo, ali o fim da lei era Cristo. O apóstolo Paulo fala que o fim da lei era Cristo, para a justiça de todos aqueles que nele crê. Então nós vamos ver que ele desfez também a inimizade entre eles e formou uma nova humanidade, um novo povo, ou seja, ele fez a inimizade entre os gentios e os judeus, que os judeus achavam que só eles eram ali os filhos da promessa, só eles podiam entrar no templo, existia essa separação, e com isso Deus enviou seu Filho ao mundo para desfazer, morrendo na cruz, desfez aquela inimizade. E assim formou um só povo, que esse povo é nós, igreja. Porque como eu falei no outro vídeo, que Deus, quando olha do alto dos céus, ele vê três tipos de povo. Ele vê primeiro a igreja, ele vê os judeus e ele vê também os gentios. Gentios, todos aqueles que não é descendente de Israel, todos aqueles que não são israelitas, judeus, esses são os gentios. E outrora nós éramos, mas com Cristo, ele, para nos trazer reconciliação tanto com os homens e tanto com Deus, ele fez um outro povo. E esse povo se chama nós, a Igreja de Cristo. Irmãos, vamos lá para o segundo, o santuário cristão. O santuário cristão, os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita em espírito. O ensino apostólico lembra Salomão quando este reconheceu que o templo de Jerusalém não poderia conter Deus. Ele reconheceu que o templo ali que ele tinha levantado ali, construído, não poderia conter Deus. Nem os céus dos céus poderiam conter Deus. Então Deus, nós vamos vendo pela palavra de Deus, ele habita em nós. Outrora, ele habitou, no tempo antigo ele habitou no tabernáculo, depois no templo. Mas hoje no Novo Testamento, que a Bíblia ainda não acabou, a Bíblia está dando continuidade ainda em nós. Nós vamos ver que no Novo Testamento, o templo de Deus onde ele mora, habita, é nós. Tá bom? E vamos lá, o ensino apostólico e essa parte. E a reafirmar a instrução de Estevão, em que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Desse modo, os crentes judeus ou gentios tornaram-se o templo onde o Espírito de Deus habita. Então aí nós vamos ver que, desse modo, os crentes, judeus ou gentios, tanto faz, porque hoje lá em Israel existem muitos evangélicos, lá em Israel. Claro que a nação de Israel, muitos ali ainda continuam guardando as leis, aqueles ensinamentos deles,
leis cerimoniais, porque para eles, para alguns deles, Cristo não veio. Por isso que a Bíblia fala que veio para o que era o seu e o seu não recebeu. Muitos não creram de que Cristo era o Messias, porque eles achavam que o Messias seria aquele homem guerreiro que iria livrar Israel dali do cativeiro, da escravidão ali pelo Império Romano, na época que eles estavam. E quando viu Jesus vindo em cima de um jumentinho, eles começaram a murmurar, esse aí é o Messias? Mas sendo que o libertador de Israel, o salvador de Israel, era de outro ramo espiritual, não era nada material nessa terra, não era um libertador dessa terra, mas era um libertador espiritual para dar a vida eterna ao seu povo. E eles não receberam isso. Eles não receberam o Filho de Deus, não receberam o pão da vida que desceu do céu. Então nós vamos ver que hoje, tanto judeus como gentios, eles tornaram-se templo onde o Espírito Santo habita. Então o Espírito Santo habita em nós. Nós somos pedra vivas em um edifício espiritual. Nós somos uma pedra viva num edifício espiritual. E nós temos a pedra principal, a pedra de esquina, angular, que é Jesus Cristo. Que é Jesus Cristo, que por intermédio do Espírito Santo faz de morada em nós. Vamos lá para a terceira, a pedra angular. Na arquitetura antiga, a construção do edifício requeria uma pedra angular. Ela é traduzida como uma pedra mais importante, ou pedra principal. E ela era posta no canto do prédio para sustentar o alicerce, firmar, unir toda a estrutura, para manter as paredes em linha certa. Tá bom? Estou resumindo aqui, li só a primeira parte desse terceiro subtópico, a pedra angular, só para os irmãos saberem o que é pedra angular. A pedra angular, como aqui nós acabamos de ler, é uma pedra conhecida, traduzida como pedra principal. A pedra principal, como também é conhecida também, é traduzida como a pedra mais importante e a pedra de principal. Isso é pedra angular. Por isso Cristo é a pedra angular, é a pedra principal da igreja. De um edifício que nós fazemos parte desse edifício. Todos aqueles que têm Cristo como seu Salvador. Vamos para o quarto lá. Cristo a pedra principal. A identificação de Cristo como uma pedra angular remonta à profecia messiânica em que a pedra rejeitada tornou-se cabeça de esquina, lá em Salmos 118, versículo 22, irmãos aí que puderem também ler suas bíblias, essas referências, todos os irmãos que tiverem essa revista aí para estar acompanhando, tá bom? Para estar acompanhando a leitura e também as referências bíblicas. Confesso que estou resumindo para os irmãos. E aqui nós vamos ver que ele mesmo afirmou seu cabeça de esquina. Nós vamos ver que lá em Marcos 12:10, ele vai estar afirmando. Ele é a pedra principal, a pedra de esquina. Assim como também os apóstolos testificaram ser Cristo a pedra principal. Portanto, a pedra angular, desde o novo santuário, é o próprio Cristo. É o próprio Cristo. Então, ele é a pedra angular, é o próprio Cristo, que ele mesmo se testificou. Irmãos, segundo tópico, o fundamento, apóstolos e profeta. Aqui nesse primeiro subtópico nós vamos estar conhecendo um pouquinho do significado do termo apóstolo. E o termo apóstolo nós conhecemos e sabemos apóstolo é aqueles que testemunhou, testemunhas oculares. Quem é apóstolo é aqueles que viu Jesus. Testemunhou, foi testemunhas oculares, que viram Cristo, as obras de Cristo, entendeu? Então, hoje, confessando, hoje no nosso tempo não existe essa questão de apóstolo, porque a própria palavra foi dada ao apóstolo por intermédio de Cristo, quando chamou os 12 ali, os 12 discípulos, foi para aqueles que eram testemunhas oculares. Então, hoje não existe. Nós conhecemos que várias pessoas se intitulam, mas esse ministério, como foi dado, não existe mais. Vamos lá. O termo grego apóstolo é usado para enviado ou mensageiro. Apostolado é centrado na natureza da missão de Cristo, que foi enviado para ser Salvador do mundo. Então aí está remontando aí a missão
A missão um apostolado é centrado na natureza da missão de Cristo, que veio ao mundo salvar. E também nós vamos ver aqui que nos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, usa o termo quando se refere ao 12 escolhido por Jesus, como eu falei. O termo apóstolo usado lá foi quando Cristo chamou os 12 apóstolos lá, chamou os 12 discípulos. E a passagem desse chamamento só encontra nos 3 evangelhos, em João não, só encontra lá em Mateus, Marcos e Lucas. Eles foram testemunhas oculares do ministério, morte e ressurreição de nosso Senhor. Assim Paulo também foi chamado, como a gente vai ver que Paulo ele foi chamado aqui pelo próprio Senhor. Quem não lembra da conversão de Paulo? Atos 9. Como foi a conversão de Paulo? O próprio ali Cristo foi evangelizado pelo próprio Cristo. Mas ali é uma passagem bastante maravilhosa, porque olha só, ele deu a missão a nós. Ele apenas ali falou: Paulo, vai até o meu servo Ananias, sacerdote Ananias da época, que ele ali iria falar tudo o que você deverá fazer. E isso mostra que foi nos dado uma missão. E Cristo ali de maneira nenhuma ele quis tomar a frente dessa missão. Ele não. Apenas apareceu para Paulo e ali mandou que fosse atrás de Ananias, que ali ele saberia tudo que ele iria padecer pelo nome do Senhor, ali saberia tudo. E com isso foi. Ele voltou a ser são, que ficou cego, ali ele foi batizado também. Depois nós vamos ver que o apóstolo Paulo foi um dos grandes apóstolos, foi um dos que mais viajou em obra missionária, foi o apóstolo Paulo. Nós vamos ver também o apóstolo foi confiado o ministério da palavra com o compromisso de instruir a igreja. E essa era uma função dos apóstolos, era de instruir-se, era cuidar da palavra, dos ensinamentos bíblicos, porque eles testemunharam, eles viram o próprio Cristo. Então eles ali tinham que testemunhar aquilo que ele foi ensinado pelo próprio Cristo. Então nós vamos ver que Atos comprova isso, quando as mulheres dos gregos ali vieram até os apóstolos reclamando que suas viúvas estavam sendo desprezadas em seus ministérios. Com isso ali os apóstolos, Pedro tomou a palavra e disse o quê? Pedro lá disse, escolhemos 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e cheios de conhecimento, para que nós constituamos eles sobre esse importante negócio. Ali criou os diáconos, para servir, aquele que serve. E ali criou os diáconos para poder cuidar dessas coisas da igreja, cuidar da área das viúvas, dos órfãos e etc, mais coisas. E com isso os apóstolos eles ficavam mais assim, para ensinamentos, para instruir a palavra, para ensinar a palavra, ensinar a doutrina, os ensinamentos de Deus, a palavra de Deus. Eles ficavam mais com a área da palavra, missionário de ensinar, instruir os novos convertidos, novos irmãos ali, que ali estava surgindo uma igreja ali grande já. Vamos lá para o segundo, irmãos, a doutrina dos apóstolos.